Hoje com um assunto super legal que vocês vão se surpreender. Queridíssimo Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Bem-vinda, da volta de férias. Obrigada, né? Dr. Roberto. É isso aí, a gente volta aí. meio zen, né? Assim, meio... Faz parte. Não é? Mas é bom assim, né? Dar uma, né? A gente sai tão eufórico, né? Com aquela coisa de, saindo, vamos curtir e tal. E aí a gente volta mais tranquilo, mais relaxado. E pronto, né? Claro, para aprender cada vez mais. Porque o assunto que você escolheu hoje é um assunto que eu comentei há pouco, pode pegar muita gente de surpresa. É verdade, Carol. Ninguém imagina que a falta de magnésio pode causar tanta coisa que é o que a gente vai ver aqui. Tanto prejuízo, Carol, é verdade. E até porque o magnésio, Carol, ele cumpre muitas funções. Seria uma pauta de 2 dias para dizer todas as reações bioquímicas onde o magnésio está presente. Uau. Mais de 350 ações metabólicas do corpo humano dependem do magnésio. Mas eu resumi os mais importantes, né? E o alerta é que nem sempre, se você vai medir os níveis de magnésio no sangue, ele dá uma referência se realmente você está em déficit. Porque é muito difícil o magnésio ficar baixo no sangue por deficiência nutricional, muito raro. Sério? Porque o corpo humano dá um jeito de tirar magnésio de algum canto dos ossos para manter o nível do sangue sempre constante. Entendi. Então o problema está no sintoma. Às vezes o corpo está dando sintoma que o magnésio está em baixa e o exame de sangue está dizendo que está normal. Essa é uma pegadinha danada, né? Então, por isso que eu achei bacana, a gente na última pauta falou de saúde do músculo, até no músculo. Na verdade, o magnésio entra desde a geração de energia dentro da célula, depende do magnésio, a contração do músculo depende do magnésio, o calibre dos vasos sanguíneos depende do magnésio, o magnésio tem um efeito vasodilatador para a pressão dentro do vaso sanguíneo não ficar tão alta, o magnésio entra na formação dos neurotransmissores cerebrais, na serotonina, a gente mal fala do magnésio, né? A gente fala do triptofano, mas na verdade o magnésio é um cofator que, se não estiver presente em níveis adequados, não há uma produção adequada de neurotransmissores cerebrais. O magnésio atua na transformação da forma inativa para a forma ativa da vitamina D. Então, não adianta ter a vitamina D legal se o magnésio está baixo. Uma hora a vitamina D vai cair. Vai cair também. Então, aí a vitamina D entra no batimento do coração, no controle. E aí tem, até na ação da insulina, o magnésio é importante. Porque o receptor, que eu já falei muito do cromo, que ajuda no receptor de insulina, o magnésio também é um cofator para a ação da insulina. Então, ele também otimiza o controle da glicose no sangue. Olha quanta coisa o magnésio faz, Carol. A gente vai colocar o primeiro PowerPoint, doutor Roberto, só que assim, tem uma questão também até de comparação. Quando a gente fala de magnésio, a gente pode colocar assim que o magnésio está ali com uma mesma, eu diria, importância de sódio, potássio, como é que a gente... que tem tudo relação. Sim, são esses micronutrientes, né, que fazem parte do metabolismo como um todo. Mas o interessante é que o magnésio participa de muito mais reações bioquímicas em relação ao sódio e ao potássio. Óbvio que todos são importantes, Carol. Sim. Né? Todos eles se interagem, vamos dizer assim. Como eu falei, o magnésio interage com a vitamina D, porque a vitamina D precisa, para ser ativada dentro do corpo do magnésio, precisa também um pouco do cálcio, a vitamina D. Então, se a gente pegar, tem 4 micronutrientes que se entrelaçam muito. O magnésio, a vitamina K2, o cálcio e a vitamina D. Eles estão trabalhando em conjunto ali. Os 4 têm que estar em níveis adequados no sangue. Mas a questão do magnésio que passou a preocupar, Carol, é que o solo no Brasil está ficando muito pobre em magnésio. Essa é uma questão a ser debatida. O magnésio é muito encontrado em solos mais vulcânicos. Por exemplo, no Japão, o alimento plantado lá continua com teor de magnésio muito bom. Alguns estudos estão apontando que o teor de magnésio no alimento do Brasil está ficando cada vez menor. Né? Ainda mais com o defensivo agrícola, que diminui ainda, empobrece o solo e a captação do magnésio fica menor. O processamento do alimento, alimentos que passam por muito refino, perdem muito magnésio, as farinhas brancas refinadas. O açúcar em excesso na alimentação faz a gente perder magnésio pela urina. Então, se for analisar, a gente tem motivo para ficar um pouco preocupado com o magnésio. E ficar ligado no magnésio. E ficar ligado. Vamos lá, primeiro na tela então, olha lá. Ficou linda também a ilustração das meninas. Sinais de deficiência, então, que já que a gente não consegue perceber pelo exame de sangue, a gente tem que estar ligado. Esses são os primeiros sinais. Óbvio, né, Carol? Existem outros fatores e outras doenças, outras condições que também podem levar a esse tipo de sintoma, tá? Mas eu quis chamar a atenção desses aqui estarem ligados a uma possível
carência do magnésio na nossa alimentação, ou uma possível deficiência. Alterações do humor, já que eu falei que entra na formação de serotonina. Insônia, o magnésio é também um cofator na produção de substâncias que relaxam o cérebro. Então, o magnésio também entra na melhora na qualidade do sono. Não tem relação com melatonina? De maneira indireta. Na verdade, o magnésio é um cofator para que uma substância se transforme em outra. Ele entra ali e facilita a reação bioquímica ocorrer. Tendo pouco ou não tendo, não chegamos na melatonina. Exatamente à substância final. É sério. Elevação da pressão arterial, porque o magnésio tem efeito vasodilatador. Ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Na falta deles, os vasos sanguíneos ficam mais tensos ou menores e a pressão arterial aumenta. O magnésio é responsável pelos movimentos de peristalse do intestino, de movimentos, tanto que em doses altas ele vira laxante. Ele aumenta os movimentos do intestino. Em doses altas, vamos falar um pouco disso, cuidado com o excesso de suplementação, porque pode levar a diarreia. Mas a sua falta também leva à constipação, o intestino fica mais preso. Dores musculares, ele atua no relaxamento do músculo. Em falta, fica mais tenso. Dores musculares, tensões, arritmias no coração, porque ele entra no controle do batimento cardíaco. Fadiga, sensação de que o músculo está cansado, porque ele entra na força de contração do músculo. Né? A enxaqueca, alguns pacientes com déficit de magnésio queixam mais de enxaqueca. O magnésio tem efeito diminuidor da excitabilidade do cérebro. A enxaqueca é uma forma súbita de uma dilatação do vaso sanguíneo súbita. Algumas substâncias provavelmente chamadas pró-inflamatórias que circulam no sangue e dão a enxaqueca. E o magnésio tem um efeito anticitocina pró-inflamatória e tem um efeito diminuidor da excitabilidade do neurônio. E pode, uma dieta correta em magnésio, diminuir tendência à enxaqueca. E a TPM, que também está ligado. O magnésio em baixa, a mulher tem mais irritabilidade pré-menstrual. Isso aqui, unido, é tipo... Fique alerta. Tem terror. Falta de qualidade de vida. Total. Né? Isso aqui vai levar a tomar remédio, às vezes, né, um laxante para funcionar o intestino, um remédio para depressão, um para dormir, um para enxaqueca, e aí vai, né? E a chave pode estar no magnésio? A chave pode ser uma quantidade correta de magnésio, né? Agora, a próxima tela que vai entrar é quem tem mais chance de desenvolver. Isso, eu achei bacana. Até da gente falar das pessoas, você comentou então que um problema temos, o solo está ficando mais pobre. Sim. Só que... quando a gente faz uma comparação até da parte de absorção das pessoas, doutor Roberto, isso tudo também está ligado a outras coisas no organismo, que algumas pessoas conseguem absorver mais e outras absorvem menos. Então, aqui a gente vai descrever, muitas vezes, pessoas que têm um perfil até de menos absorção do magnésio. Também. São os grupos mais vulneráveis a ter uma deficiência de magnésio, Carol. Inclusive com uma absorção também. Naturalmente. Sem sombra de dúvida. Então, aqui eu coloquei uso de medicamentos, porque alguns medicamentos fazem você perder mais magnésio pela urina. Diuréticos, um antibiótico chamado tetraciclina, que é o nome do sal. Às vezes o uso muito frequente de tetraciclina em adolescente com acne, que às vezes o tratamento é por meses com tetraciclina, então ficar em alerta com magnésio. Anticoncepcional, pílula, pode fazer você ter menos níveis de magnésio no teu sangue. Então isso é muito frequente em mulheres que tomam anticoncepcional. Ingesta excessiva de cálcio e fosfato. Então eu vou tomar suplementos de cálcio em dose muito alta. Cuidado, o cálcio, ele diminui um pouquinho a absorção do magnésio e aumenta a excreção urinária. Então, ficar tomando suplementos de cálcio em doses altas, sem orientação de um médico ou de um nutricionista, fique atento com o magnésio também. Fosfato, por exemplo, refrigerantes ricos, refrigerantes à base de cola, eles têm muito fosfato. E também crianças bebedoras de refrigerante podem estar perdendo magnésio na sua urina por causa do fosfato. Doenças com má absorção intestinal, que você citou. Aí tem várias, Carol. Tem colites, doenças inflamatórias intestinais, tem a diminuição do intestino por cirurgias que retiram uma parte do intestino. Então a gente tem que ficar em alerta com isso. Quem está tendo diarreias e vômitos frequentes, se perde muito magnésio pelas fezes, então, e pelo vômito. Então é óbvio, isso é em caso para ter um quadro agudo de falta de magnésio, aquela diarreia de 2, 3, 4 dias seguidas, vômitos, aí tem que tomar cuidado. Transpiração excessiva, aí quem faz atividade física e transpira muito na academia, fiquem alerta com magnésio. Algumas bebidas isotônicas estão começando a ter o magnésio na composição, algumas não tinham, algumas agora estão começando a ter. Eu ia te perguntar exatamente das bebidas isotônicas, então...
não era uma fonte de reposição até o momento. Agora elas começaram a... Algumas empresas já estão colocando por causa do... Para quem faz uma atividade física extenuante, né, Carol? E transpira muito. Não foi fazer aquela caminhadinha no parque. E depois até de diarreias e vômitos frequentes. Exatamente. Ele funciona até como... ele ajuda a manter a hidratação dentro da célula, o magnésio. Até a água que está dentro da célula depende do magnésio. A hidratação do corpo depende de magnésio. Olha que interessante. Os diabéticos perdem mais magnésio pela urina, pelos níveis altos de glicose no sangue. É um público vulnerável. Quem tem algumas doenças renais, algumas insuficiências, isso é um quadro mais específico, mas eu quis citar porque os pacientes com doença renal têm que ficar em alerta com magnésio. Quem é bebedor de álcool frequentemente, os alcoolistas têm que tomar cuidado porque também existe uma perda de magnésio na urina. E as dietas muito restritivas em vegetais. E vamos entender no próximo por que o vegetal é o grande fornecedor de magnésio para o corpo humano. Olha só que legal. Agora, doutor Roberto, é interessante olhar aí essa parte das pessoas que são mais vulneráveis e tal. Mas isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer fase, certo? Sim. De qualquer forma, se a gente está falando dele, e aqui ó, eu achei legal que você colocou, eu trouxe aí que é o que a gente vai falar, quantidades aproximadas, né? Que as idades e as fases da vida que a gente precisa por dia. É difícil isso entender, né? Mas você trouxe bem porcionadinho, que não vai ter porções de 100 miligramas, porções de 50, vamos chegar lá. Vamos chegar na suplementação também. Pode ser porque necessário. O uso excessivo também pode dar problema. Pode. Agora, tem alguma coisa, antes da gente ir para o próximo, que pode bloquear essa absorção do magnésio numa refeição, por exemplo? É muito raro essa interação. Competir assim como com o cálcio? Alimentos, nutrientes com nutrientes, a interação com o magnésio existe com cálcio, com fosfato, mas a quantidade do alimento não é exagerada. A preocupação é suplemento. Eu tomar suplementos de doses altas de cálcio, isso pode diminuir a absorção do magnésio. Mas então, no caso do magnésio... No caso dos alimentos é mais difícil essa interação. É mais difícil. E tem uma grande... essa que eu achei bacana trazer essa imagem, porque eu acho que ela diz tudo, na tela. Né? O magnésio, na verdade, olha que interessante, Carol. Aqui uma comparação com a hemoglobina. A hemoglobina são os nossos glóbulos vermelhos, né? A nossa hemoglobina, que transporta oxigênio, tem aqui o ferro como molécula central de uma estrutura chamada hemoglobina. Tá aqui o ferro. O magnésio, olha como é muito parecido. Ai, que legal. Tanto que alguns dizem que a clorofila, que é o pigmento que dá a cor verde aos vegetais, é o sangue das plantas, né? É verdade. E o magnésio ocupa essa molécula central, Carol. Então, as melhores fontes de magnésio são do reino vegetal, principalmente os vegetais verdes. São os que mais contêm magnésio. Crianças odeiam comer verdinho. Já pensou a criança que é bebedora de refrigerante e não come nenhum verdinho? Está vulnerável à deficiência de magnésio. Deficiência de magnésio pode dar hiperatividade infantil também, Carol. Hiperatividade infantil também? Pode, tem alguns estudos mostrando uma correlação. Então é excesso de açúcar com falta de magnésio? Pega a criança do século XXI aí, do 2017, que está comendo errado, que está se entupindo de açúcar. Volto já, então, doutor Roberto. Daqui a pouquinho tem perguntinha do povo. Vamos colocar uma já na tela. Quem escreveu pra gente? Ai, tô com saudades. Um beijo. Andressa, obrigada. Pra quem tem problema de pedras nos rins, isso é complicado mesmo. A suplementação é indicada? Pergunta linda, hein, Andressa? É um negócio complicado, porque, bom, a pessoa só descobre que tem quando ela tem a primeira crise. É verdade. Normalmente, né, doutor Roberto? É verdade. E é algo que que relatam aí como uma das maiores e principais dores que a gente pode ter. E ela pode ter ligação aí com algumas coisas, né? Tem. Existe a predisposição individual. O problema do cálculo renal é um problema diretamente do próprio rim, que tem dificuldade de excretar o cálcio, né? E existe uma correlação do pH do sangue com a questão do cálculo renal. O pH muito ácido do sangue tem alimentos muito acidificantes do sangue. Os açúcares, a proteína animal, a gordura animal, os alimentos embutidos. Então, uma dieta muito rica em proteína, em açúcares e farinhas refinadas acidificam muito o sangue. Esse pH ácido no rim faz o cálcio se aproximar muito do oxalato. E o mais frequente dos cálculos renais é de oxalato de cálcio. E essa aproximação diminui quando o pH está mais alcalino no rim. O magnésio em si é um alcalinizante, ele induz a reações metabólicas que geram produtos finais alcalinos. Então, o magnésio realmente pode ser uma estratégia para diminuir a tendência a formar o cálculo renal. Uma dieta mais rica em magnésio ou mais rica em vegetais, que são mais alcalinizantes, pode diminuir a quantidade de crises,
né? Eu não vou dizer que vai tratar sempre e nunca mais ter, mas pode diminuir bastante a tendência. Tanto que tem um suplemento, é prescrito por médicos, que é o citrato de magnésio, que é um suplemento de magnésio para quem tem cálculo renal, porque o citrato também é alcalinizante, junto com o magnésio, que é alcalinizante, isso ajuda a ter menos tendência a cálculos de oxalatos de cálcio no rim. Agora, ajuda também a não ter um aumento da pedra se ela já existir? Eu não sei se já teve estudo mostrando isso, se diminui o tamanho da pedra, mas possivelmente sim. Aí depende dos fatores, né, Carol? Se a pessoa tem uma dieta muito acidificante, se ela exagera em alimentos ricos de oxalato, se ela não se hidrata bem. Então tem mais fatores, porque o cálculo renal é multifatorial. Então não adianta só magnésio sem hidratação. Muita água, muita água, muita água, muita água. Tá aí. Mais perguntinha do público, mas tem relação sim. Muito boa pergunta, hein, Andressa? Na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Beijo, Selma, obrigada. Cãibras em excesso também podem significar falta de magnésio? Sem dúvida, adorei essa pergunta. Eu tinha pensado em colocar no quadro, mas achei que era muita informação. Pode, porque tanto a perda de magnésio quanto a perda de potássio podem levar a cãibra. Tá. Isso é mais comum quem está fazendo uma atividade física extenuante, transpirando muito, uma dieta pobre em magnésio e vai acabar provavelmente tendo mais cãibras, né? Mas a gente fica preocupado com cãibra em repor magnésio, em repor potássio, né? E fazer uma avaliação também mais individualizada, né? Agora, doutor Roberto, até me veio na cabeça o seguinte, você comentou no início que o exame de sangue não é algo que normalmente não é determinante. Ele pode dar uma quantidade boa e a pessoa está com uma falta. Agora, e se já no exame de sangue detecta-se baixo esse magnésio? Aí, porque aí já está no... Já está, geralmente a queda de magnésio é por alterações dentro do mecanismo chamado ácido básico do corpo. Isso acontece em algumas doenças específicas. Tá. Então, que nem o próprio cálcio. A gente dosa o cálcio no sangue, você acha que o cálcio que está no sangue reflete quando você está comendo. Não. Existem minerais, o cálcio é um exemplo, o magnésio é outro, o sódio é outro, que o corpo humano fica o tempo inteiro tentando manter níveis estáveis, porque eles participam de N reações bioquímicas. Quando ele tem reservatório para isso. Caiu, puxa o magnésio do osso. Tá. Caiu, puxa o magnésio o cálcio do osso, caso o cálcio fique alterado. Então, tem algumas glândulas que fazem isso ocorrer. Existe um hormônio chamado paratohormônio, ou PTH, que é uma glândula do lado da tireoide que regulariza os níveis de magnésio no sangue. E também de fósforo, de maneira indireta até um pouco do cálcio também, tá? Se começa a ter alteração dessa glândula, você começa a ter alteração desse hormônio, que nem tem hipertireoidismo, hipotireoidismo, existe um outro quadro chamado hiperparatireoidismo ou hipoparatireoidismo, que é uma produção excessiva, hiper de PTH, ou hipo, quando produz pouco. Quando você tem essa doença, esse problema da glândula, o magnésio altera no sangue. Entendi. Não só o magnésio, como o fósforo também. Aí o médico sabe que é um diagnóstico de uma doença glandular. Tá. Aí nessa condição, o magnésio fica alto. No dia a dia de consultório, tá? Em hospital, paciente internado, com ciência respiratória, em aparelho respirador, que tem um quadro chamado acidose metabólica por infecções, o magnésio também altera. Só que altera por um quadro específico, patológico, infecção, aí isso em UTI se usa muito. Vamos dosar o magnésio a cada 2, 3 horas, o potássio, o sódio. Então, agora na prática de consultório, né, falando aqui para um público que está em casa, dificilmente o magnésio vai estar alterado, salvo por uma alteração do tal PTH. Olha, bom saber disso, porque crianças também podem passar por isso. Podem. Fase, né? Podem. Vamos de mais perguntinhas, mas vamos para a mesa primeiro, Glaucia, daqui a pouquinho a gente volta para as perguntas. Tem mais uma? Diga-me. Glaucia? Perguntinha. Shirley, obrigada, beijo. Tomo reposição de magnésio por cápsula. Posso suplementar de outra maneira? Vamos aproveitar que chegou a pergunta, vamos falar da suplementação. Então vamos lá. Do comprimido, enfim. Tá, a gente quer falar dos alimentos e eu fecho falando dessa suplementação? Pode ser. Tá? Vamos lá, então porque daqui a pouquinho a gente responde a pergunta. Uma coisa já puxa a outra, já vamos falar da suplementação. É uma alternativa à suplementação? É. Agora vamos mostrar os alimentos também, Carol. Né? É lógico que os alimentos também, nenhum suplemento substitui o alimento. Ele complementa aquilo que seu corpo pode estar precisando. É válido com orientação médica, tá, Carol? Já puxando o gancho da suplementação, porque hoje se vende magnésio em todos os lugares, precisa de receita médica, tem na internet, e nem todos os sintomas que eu citei estão ligados à deficiência de magnésio.
Então, você se identificou com essa pauta, fala, vou comprar magnésio, vou tomar, conversa com o seu médico, conversa com o seu nutricionista, principalmente o médico, para diagnosticar outras doenças que podem estar levando aos sintomas que você tem. Tem que ir descartando. Isso, né? Então, no consultório, quando eu recebo, e outros médicos que recebem pacientes com várias queixas específicas, a gente tem uma estratégia de fazer diagnósticos diferenciais. O que é isso? Ó, essa sua insônia, essa sua dor de cabeça, essa sua alteração do humor, esse seu problema de constipação, pode não ter relação com o magnésio. Então, a gente tem que tomar o cuidado para as pessoas não acharem que também vão curar tudo só com o magnésio. Tá? Mas, sem dúvida, é uma suplementação bem-vinda. Mas vamos lá, Carol. Primeiro vamos falar da quantidade, que não é tão alta, nós vamos ver que dá para conseguir isso na alimentação, do que se precisa de magnésio no corpo humano. Tá. Aqui eu coloquei de 1 a 3 anos, eu não coloquei de recém-nascido, porque é muito específico da pediatria isso, tá? Mas de 1 a 3 anos, 80 miligramas é a média diária. O segunda linha aqui, por descuido meu, gente, tá? Saiu aqui um erro. É de 4 a 13 anos, acima de 3. De 4 a 13 anos, 240 miligramas dia, e de 14 anos para mais, adulto, mulheres, homens idosos, mais ou menos 400 miligramas. Eu aproximei, porque tem uma variação de 10 miligramas para mais, para menos, mas resumi assim. Tá. E o que eu fiz? Trouxe porções de alimentos que contêm, resumi, porque você vai ver magnésio, tem muitos alimentos, mas fiz a pesquisa de quais são os mais ricos. E trouxe aqui porcionado, aonde eu tenho 100 miligramas de magnésio, que legal. e aonde eu tenho 50 miligramas de magnésio. Certo, e a gente então vai fica fazer para a quem conta. está em casa, fica mais fácil entender o quanto tem que comer. Então e aqui, entra ó, a suplementação quando necessário. Vamos começar por esse? Vamos lá. Porções de 100 miligramas que contém magnésio. 100 gramas, de castanha do Pará, tá? Isso não é tão pouco, Carol, isso dá uma mão cheia. Certo. O problema é o valor calórico, que vai exagerar um pouquinho. Tá, mas é uma fonte muito boa de magnésio. Pode dividir um pouquinho de lanche da manhã, pode, de lanche da tarde? Pode. Né? Uma porçãozinha de manhã, outra porçãozinha à E tarde. isso garante 100 miligramas. 100 miligramas de magnésio. Tá. 4 tabletinhos, isso dá mais ou menos 30 gramas de chocolate, para não desanimar, amargo. Porque o magnésio está no cacau. Não me vem com aquele chocolate mequetrefe, que é só açúcar, e que o médico falou que é para tomar, para comer, né? Que vai ter magnésio. Não, esse tem que ser um chocolate amargo 80%. E o ideal sem açúcar, porque o açúcar em excesso também compromete o magnésio. Por isso que eu gosto de você, Carol. Não, você é muito esperta, é exatamente isso. Então, 4 tabletinhos, isso dá mais ou menos 30 gramas, chocolate amargo mais 70%. Tá? As sementes, Carol, são fontes generosíssimas de magnésio. Eu trouxe aqui, ó, 1 colher de sopa. Até coloquei a colher de sopa na frente ali para mostrar o quanto daria de 100 miligramas de magnésio, tá? Ali eu coloquei a semente de abóbora, que é aquela verdinha. Coloquei a semente de gergelim, que está do lado direito ali mais clarinha, a semente de linhaça, tá? Certo. Então, as sementes são fontes generosíssimas de magnésio. E aqui tem uma colher de sopa. Tá. Já te dá 100 miligramas. Ótimo. Coloquei aqui uma fonte animal, para também não dizer que não existe magnésio na fonte animal. Os peixes são boas fontes de magnésio. 100 gramas de um peixe te dá mais ou menos 100 miligramas de magnésio. E aqui do reino, os verdes, ó, né? Olha, 100 gramas de espinafre ou 100 gramas de acelga, que não é muito, Carol, isso dá uma boa porção, um prato cheio, né? Pode fracionar em no almoço e no jantar, metade, de acelga e de espinafre, 100 miligramas de magnésio. Também. Tá, também. Muito bom. E aqui desse lado eu alface coloquei... também? Também. Tem um pouco menos, mas tem. As folhas verdes, todas as folhas verdes, por conterem clorofila, tem magnésio. Eu trouxe as campeãs. Mas todas as folhas verdes tem. Inclusive, desse lado tem a couve, ó. Tá? Porque eu dividi, porque aqui são porções de 50 miligramas. Certo. Que já tem um pouquinho menos. Entendi. Tá? Então, vamos lá. 2 bananas, 50 miligramas de magnésio, meio abacate, 1 iogurte de 200 ml, outra fonte animal, uma beterraba, um cacho médio de uva, oleaginosas, excelentes fontes de magnésio. Eu coloquei aqui, a castanha de caju e eu coloquei as amêndoas. Estava me fugindo aqui, estava com a avelã na cabeça. E amendoim? Amêndoas. 100 gramas não é tão pouco, como foi lá para a castanha, tá? Até 2 porçõezinhas de mão cheia ao dia. Amendoim, 100 gramas também tem 50 miligramas de magnésio. O arroz integral, legal. 1 colher de arroz, coloquei na frente ali de arroz integral, 50 miligramas de magnésio. 1 concha média de feijão, coloquei o feijão preto, mas todos os feijões valem.
tem 50 miligramas de magnésio. Todas as outras leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, mesma coisa, tá? E trouxe a couve, que também tem 50 miligramas de magnésio cada 100 gramas. Umas 2 folhas grandes. Que dá para fazer um monte de coisa, é tudo de bom. Agora, assim, ovo, carne, não frango, são as melhores fontes. Não são as melhores fontes. Não. Contém um pouco, Carol. Tá? Vai sempre conter uma quantidade muito baixa. Mas para ter a equivalência que o corpo precisa, tem que comer muito. Tá. Então, não trouxe, até porque as melhores fontes são do reino vegetal e de fonte animal trouxe aqui o iogurte e os peixes, que são fontes relativamente generosas. Tá? E como você disse, doutor Roberto, não está ligado diretamente a algo que pode inibir a absorção, enfim, você pode comer essa linhaça com... enfim, numa torrada ou no arroz e feijão, que nada vai inibir. Mas não tem nada que aumente a absorção também? Não, tecnicamente, que aumente a absorção do magnésio, uma boa pergunta, Carol. Posso pesquisar e colocar no Insta para quem segue aí vocês, segue meu Insta, mas não vi uma correlação do que pode aumentar. O que pode diminuir, sim. Tá. Sem dúvida, o cálcio em grande quantidade diminui a absorção do magnésio. Na mesma refeição? Na mesma refeição. Tá. Na verdade, os minerais que estão nos vegetais, eles se interagem para que um aumente a absorção do outro. Tá. Então, no próprio alimento do reino vegetal, a presença do potássio, a presença de outros micronutrientes potencializa um pouquinho essa absorção. Mas nada específico que eu tenha lido que chame atenção. Mas de não absorção, chame a atenção do cálcio e do fosfato. Isso tem que tomar cuidado. E a suplementação, se quiser, Normalmente de quanto que a gente encontra? A gente encontra dose de todos. A gente encontra dose de 200 miligramas, dose de 400 miligramas. Só vou chamar atenção para 3 tipos de suplementos de magnésio que a gente vê. Porque quanto melhor a forma a ser... Como é que o intestino absorve isso? Então, depende do formato. O magnésio está sozinho ou está junto com algum outro, que normalmente é com cálcio, componente? Né? Então, existem os carreadores, os facilitadores da absorção intestinal. Tá. Então, os sais de magnésio, o sal que a gente mais vê de magnésio é o cloreto de magnésio. Esse ganhou fama, está na internet, chama de magnésio PA. Esse é um suplemento à base de pozinho, que tem lá, você dilui uma quantidade que vem específica para 1 litro de água e vai tomando ao longo do dia essa quantidade. E isso pode trazer a quantidade de magnésio que você precisa. O cuidado é que o excesso de magnésio, na forma de sal, na forma de cloreto, pode dar diarreia. Então, alguns pacientes meus que estavam tomando queixaram de começar a soltar o intestino. Porque se começar a estimular demais movimentos, vira um laxante. Tá. Então, só tomar cuidado com a quantidade. Pode acidificar, pode dar um pouquinho de lesão perianal, um pouquinho de ardência. Para quem está usando, eu falo de experiência de consultório, muitos pacientes vêm tomando. E às vezes começam com essas queixas. Aí eu alerto pelo excesso. E tem outra forma de absorção muito boa do magnésio, que é a forma chamada citrato de magnésio, que eu já citei. E o glicinato de magnésio. Glicina é um aminoácido, citrato também é um aminoácido, que coloca junto com o magnésio para ser absorvido melhor. Então, essas são as formas de suplementação, ou cloreto, ou glicinato, ou citrato de magnésio. A pergunta que a gente tinha deixado, Glaucia, até para a gente retomar, ela dizia que ela já tomava em comprimido, se tinha que tomar de outra forma. A maneira como hoje é encontrado no mercado garante a absorção. Não necessariamente, isso. Ou pode ser na forma de cápsula, pode ser na forma de comprimido e na forma de pó. Tá. Isso quem define é o fabricante, não quer dizer que um absorve melhor que o outro, desde que o sal esteja ali na forma correta, né? E sempre tomar cuidado, Carol, porque a suplementação sem necessidade também não é inteligente. Mas eu acho que uma suplementação de magnésio, levando em consideração tudo que a gente falou, que o solo brasileiro está pobre, que a gente está tendo uma alimentação que excreta muito magnésio, rica em açúcar, rica em refinados. E às vezes falta dessa quantidade. Esses grupos vulneráveis, né, os idosos também. Então, a suplementação pode ser interessante com supervisão, com orientação. Para isso tem médicos nutrólogos, para isso tem nutricionistas que ajudam nesse direcionamento. Tá aí, beijo, Shirley, obrigada pela pergunta. Tem mais uma, doutor Roberto. Vamos lá. Na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Foi. Rafa, obrigada, um beijo. Falta de magnésio pode causar anemia? Não é muito estudada essa correlação, não. Na verdade, o magnésio, ele está dentro, ele gera energia dentro do corpo humano como um todo. Então, para a sua célula gerar energia, gerar, que a gente chama de ATP, que é a moeda energética do corpo humano, a gente precisa do magnésio. Então, eu posso ter, por deficiência de magnésio, uma sensação de fadiga, de cansaço, mas não anemia, porque é muito genérico quando ela fala anemia. Tem vários tipos de anemia. Tem anemia por falta de ferro, que é a mais
frequente, chamada anemia ferropriva, não tem tanta correlação com magnésio. Tá? Existe uma anemia que é por falta de ácido fólico ou de vitamina B12, chamada megaloblástica, que também não tem tanta correlação com o magnésio. Mas o magnésio ajuda na energia do corpo, sem sombra de dúvida. Mas anemia especificamente, do que eu estudei para fazer essa pauta, do conhecimento, não vi nenhuma relação específica, não. Para fechar, doutor Roberto, aquela minha perguntinha, como você como nutrólogo e as pessoas, eu acho que questionam e tem também curiosidade a respeito disso, pode atrapalhar ou sabotar uma mudança de vida quando a pessoa precisa perder muito peso, quando precisa fazer uma dieta direcionada, quando, enfim, em algum momento essa falta de magnésio, aquela história, eu estou fazendo tudo certinho, mas eu não estou vendo o resultado. Pode atrapalhar no sentido de dar menos energia, a pessoa não conseguir ter esse gasto, ou de outra forma? De várias formas, Carol. Se for analisar, eu falei aqui, por exemplo, a ação da insulina depende do cofator magnésio. Por que a gente fala tanto da insulina, Carol? A insulina é que joga a glicose que você comeu, que vem do alimento que você comeu, principalmente dos carboidratos, para dentro da sua célula. Se essa glicose não for para dentro da sua célula para gerar energia, ela vai sobrar e o corpo estoca como reserva. Essa reserva chama-se tecido adiposo. Então, se eu tenho uma ação dificultada da insulina, eu engordo com mais facilidade. Ou tenho dificuldade de emagrecer. E o magnésio é também um cofator da ação da insulina. E também ajuda na força muscular. Eu quero fazer uma atividade física e estou lá, borocochô, não consigo ter força, por isso que eu não vou para academia. E até um metabolismo mais lento. Exatamente. Muitas vezes. Pode ser. Porque também. A célula não está ali. Uma constipação que também atrapalha, que faz você ficar sem querer comer de maneira adequada, né? Acho que atrapalha de maneira indireta, sim, Carol. Tá aí. Só posso agradecer. Super aula, né? Linda pauta, hein? Olha, bacana, a gente não consegue mensurar, né? Coisas tão... Enfim, que muitas vezes até não é pedido em exame, que, como você falou muito bem, a gente não consegue detectar diretamente colhendo aí um exame de sangue. Então, mais sabedoria aí para quem assiste Você alerta, Bonita. Né? E eu vou agradecer mais uma vez com esse trabalho desse nosso querido nutrólogo e clínico geral, quinzenalmente, às segundas-feiras no Você Bonita, Dr. Roberto Navarro. Tem o site nutrasaude.com.br, www.nutrasaude.com.br e o Insta, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, @doutor abreviado Roberto Navarro. Você já acompanha tudo. Estava com saudades. Obrigado, Obrigada Carol. sempre. Um beijo enorme.